E aí é muito doido como tudo isso foi construído. Depois desse post, eu consegui assistir um filme que eu estava tentando fazia duas noites. Cansadérrimo, colocava o filme, quero assistir. Em mais ou menos 2 minutos do filme eu dormia. O primeiro diálogo do filme eu já dormi. E aí na segunda tentativa, fui um pouquinho mais longe, uns 5 minutos. E aí eu disse, não, eu vou assistir. E eu tinha toda uma crítica, todo um preconceito contra esse filme. Porém eu falei, eu vou assistir. E aí então eu comecei a assistir esse filme sentado, né, para não ter perigo. E aí o filme me prendeu e eu consegui assistir. O nome do filme, e eu vou tomar muito cuidado aqui como presbítero para indicar, mas eu acredito não ser um problema para ninguém. Mas o nome do filme, e por favor, se desarme, tá? Caso você já ouviu falar. O nome do filme é Nefários. E que é um significado de nefasto, né? E eu não vou falar nada do filme, a não ser um dos trechos do diálogo que aconteceu, que foi esse trecho que mais me pegou e que contribuiu para aquilo que já estava acontecendo dentro de mim. E o trecho dizia assim, num diálogo entre o demônio e o médico. E aí o demônio disse assim para o médico, Deus, e ele chama Deus de nosso inimigo, ele fala, o nosso inimigo criou vocês a imagem e a semelhança dele. E nós conseguimos transformar vocês, a nossa imagem e a nossa semelhança. Cara, aquilo me deu um soco. Me preocupou. E como eu disse, é uma ficção. Mas, sabe, foi mais uma luz acesa. E eu disse, meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque toda essa ociosidade, esse esfriamento e essa preguiça espiritual e principalmente as indisciplinas tem nos feito cada vez mais tolerantes ao pecado. Flertamos com o pecado diariamente. Aquilo que nós evitávamos antes, e talvez de forma muito religiosa, mas evitávamos antes, agora flertamos cada vez mais. Aquilo que não tolerávamos nem perto de nós, hoje está tranquilo em nosso meio. E por favor, antes de tudo, irmãos, antes de tudo, não pense que o conteúdo dessa série terá um peso legalista, muito pelo contrário. O Richard Foster faz exatamente esse contraponto. Ele combate o legalismo. Mas, sim, alertas. Para que sirva de despertar para cada um de nós. Então, depois desse filme, depois do filme num todo, mas principalmente esse trecho, o diálogo ali, veio a palavra de domingo do pastor Rafael. E que, por mais que talvez você não consiga associar o que eu estou falando até agora, para mim foi completamente encaixado. E aí aquela palavra veio como uma marreta. Não só ligando as luzes de alerta, mas guiando, quebrando paredes, dizendo, vai, avança, segue por aqui. Porque essa sabedoria do baixo, essa sabedoria do homem, ela é sim terrena, demoníaca, e ela vai manter você aprisionado. E eu lembrei do primeiro provérbio que eu decorei na minha vida, que era, não se estribes no seu próprio conhecimento, não seja sábio aos seus próprios olhos. E aí então, com muita informação, estamos às vezes nos tornando sábios aos nossos próprios olhos, mas a sabedoria é aquela que procede de Deus, que vem do alto, e sabedoria é a habilidade de colocar em prática o que já aprendemos. Colocar em prática o conhecimento. Quantos estão me ouvindo aqui, irmãos? De colocarmos em prática. E nós sabemos que a nossa natureza, o nosso homem,
a nossa carne. Sabemos que tudo isso passa por uma militância, uma luta contra o espírito. E depois da palavra de domingo, veio uma música que a Renata compartilhou no grupo. Você está entendendo como que eu estou querendo dizer que foi acontecendo, irmãos? Uma coisa assim. E aí, eu ouvindo aquela música, também fui tomado de uma inspiração. Me senti mais próximo, mais conectado. Parece que quebrando algumas correntes. E trazendo mais entendimento ainda. E aí, eu fiz questão de colocar isso porque tem a ver também com bastante coisa que a gente vai tratar nessa série, mas enfim. Na conversa com alguns irmãos, depois tudo isso que eu falei até agora, também em algumas conversas, uma reunião que eu tive com o Rodrigo, a visita do pastor Everton, com a esposa, e a gente conversando, sabe, e tudo isso ruminando, tudo isso sendo construído dentro de mim. E aí então, eu fui atrás de estudar um pouco, deparei com um livro do Richard Foster, que eu já tinha, na verdade já tinha até usado esse livro uma vez. Falar sobre disciplinas espirituais não era um assunto distante para mim. É algo que a gente sempre procurou fazer. Na verdade, todo ano, né, a gente se empenha em trazer sobre o assunto. Mas esse livro nunca fez tanto sentido para mim. Nunca foi tão claro a mensagem dele. E eu entendi tudo que estava acontecendo. E por último mesmo, literalmente, porque foi essa madrugada, um sonho que eu tive. Por isso que eu disse que eu não queria ser místico. Mas também não posso podar. Porém, o sonho eu vou deixar por último da mensagem. Eu só queria começar falando tudo isso para que a gente começasse com o senso de alerta já ativado. Vamos começar essa série, não só essa mensagem de hoje, mas essa série, o decorrer das semanas, com o alerta já aceso. Porque, irmãos, quando estão me ouvindo, por favor, me perdoe ficar perguntando se você está me ouvindo, me perdoe ficar interagindo com você, mas daqui eu estou vendo pelo menos uns 3 irmãos dormindo. E assim, a gente fala assim, pô, mas eu sei, está cansado, e está falando, e eu sei disso, e fica tranquilo, eu sento aí também. Então, às vezes, é muito difícil. Né? Uma musiquinha, um arzinho, vai saber como é que foi a noite de cada um. Fica tranquilo, eu sei disso. A questão, presta atenção, por favor, que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que nós acostumamos com isso. E aí, tanto faz, entendeu? É o mesmo critério que a gente está usando para vir ou não vir no culto, tanto faz. Sabe? Parece que o nosso esforço, e é esse alerta que eu quero passar hoje. O nosso esforço se diminuiu, e drasticamente. Por isso que eu pedi para você, por favor, se desarme do legalismo. E se desarme também de, lá vem cobrança. Se você se sente assim, é aí que você está pior mesmo. É aí que você precisa mesmo dessa palavra. E como eu disse, não só você, mas todos nós. Não podemos ser religiosos, mas muito. Então, eu quero começar falando sobre, por incrível que pareça, falar sobre o já e o ainda não. Vocês conhecem essa expressão, né? É muito usado, a gente usa bastante essa expressão. Que na teologia bíblica, ela é usada para descrever essa tensão escatológica que existe entre o que Deus já fez e aquilo que ainda vai acontecer. Quando a gente fala de tensão escatológica, nós estamos falando de fim dos tempos, né? Mas essa expressão já e ainda não, ela serve para isso, para ajudar nessa tensão aí entre o que Deus já realizou e aquilo que ainda será plenamente consumado. Amém? Então, em outras palavras, o já é aquilo que Cristo já conquistou na história. Cristo já fez, esse é o já. E o ainda não é aquilo que aguardamos.
aquilo que vai se cumprir plenamente na sua volta. Então, na teologia sistemática, esse conceito ele aparece em outras doutrinas também, como a justificação, ou seja, já fomos justificados, sim ou não? Pode falar sim, sem medo. Sim, já fomos justificados, mas ainda seremos plenamente justos no final. Fala sobre a adoção, já fomos adotados como filhos de Deus? Sim. Mas ainda aguardamos a redenção desse corpo que nós estamos. O reino de Deus já chegou? Sim, mas também oramos que venha o teu reino. A nova criação, já somos nova criatura, sim ou não? Sim, já somos nova criatura, mas também aguardamos novos céus e nova terra. E aí então, quando a gente fala sobre a doutrina da santificação, nós entendemos que sim, já fomos separados para Deus. Como diz no texto de 1 Coríntios 6,11, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, fomos já separados, mas ainda seremos transformados. E estamos sendo dia após dia. Em 2 Coríntios 3, o verso 18 diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, meus irmãos, vivemos entre o já e o ainda não da santificação. Já fomos separados por Deus, mas ainda estamos sendo transformados. Você olha aqui para mim, você sente hoje como anda o seu processo, vamos dizer assim, de santificação? Você foi separado, mas como isso se desenvolve hoje? Nesse crescimento de glória em glória. Por isso que eu disse de alertas. Por quê? Porque muitos de nós paramos, travamos, esfriamos. E aí o esfriamento nos tornará cada vez mais céticos e carnais. E aí nós não queremos prevalecer a experiência, perdão. Não se deve prevalecer a experiência, e eu concordo. Porque uma experiência sem compreensão gera misticismo. Então não é sobre muita experiência sem compreensão, não é isso. Mas também muita compreensão sem a experiência vai nos tornar céticos e incrédulos até. Então a frieza é só um dos passos. Então, meus irmãos, se vivemos nesse já e ainda não da santificação, por isso o esforço nas disciplinas espirituais é parte da nossa resposta à graça de Deus, porque fomos salvos por essa graça. Cooperando com o Espírito para sermos moldados novamente à imagem de Deus, que pelo pecado perdemos. Já recebemos isso de Deus. A santificação é o processo que vai nos moldando, nos moldando, nos moldando. As etapas da santificação primeiro, a santificação posicional, ou seja, a inicial, aquilo que acontece na sua conversão. O já, uma nova identidade em Deus, posso ouvir amém? E depois, a segunda parte, é a santificação progressiva. Então já aconteceu agora o que? É crescimento, e crescimento diário, é o crente lutando todo dia contra o pecado, buscando viver em santidade com o Espírito, coisas basilares que nós aprendemos lá atrás, e nos esforçávamos talvez de forma religiosa, mas nos esforçávamos. E agora, com muito mais entendimento, não nos esforçaremos? Alguém? Agora, com muito mais entendimento e compreensão, com muito mais teoria e doutrina,
Não nos esforçaremos ainda mais, sabendo que agora não é mais para produzir salvação, mas exatamente porque fomos salvos. E por último, a santificação final, que também é chamada de glorificação. A volta, isso acontece na volta de Cristo, ou na morte do crente. É o para sempre. É a perfeição eterna com Deus. Então, em resumo, fomos santificados, ou seja, posição em Cristo. Amém? Estamos sendo santificados, ou seja, crescimento. E seremos santificados, ou seja, glorificação. Estamos inseridos nisso. E glória a Deus que o Senhor nos alcançou e já estamos posicionados nele. E agora, e você não morreu ainda, então você está no processo de santificação progressiva. E precisamos então o quê? Crescer, se desenvolver, amadurecer. Olha para mim, por favor, isso não quer dizer que não teremos fases ruins. E eu acho que é isso que tem acontecido bastante. Momentos, estações ruins. Mas isso não pode passar de uma estação, de um tempo. Como eu disse, pela graça, pela misericórdia do Senhor, Ele tem sempre nos chamado de volta ao quarto fechado, a leitura da Bíblia sem uma outra intenção a não ser plenamente o amor pelas Escrituras. E outras disciplinas. Como eu perguntei para alguns irmãos, qual foi a última vez que você jejuou sem ser para fazer uma troca com Deus? É porque agora não precisa, e esse é o negócio, entendeu? Não precisa mais. Não como troca, mas sim como devoção, como disciplina. E tantas coisas, tantos pontos que nós vamos abordar nessa série. Nós vamos falar de 12 disciplinas. Então, meus irmãos, como que esse processo, essas etapas de santificação acontecem? Primeiro, e aí eu já vou entrar no que eu preciso. Primeiro, pelo Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e gera arrependimento e transformação em nós. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo, que nos transforma, nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Segundo, pela palavra de Deus. As Escrituras nos instrui, nos corrige, educa e limpa. Olha aqui para mim, a Escritura faz parte de todo esse processo, é fundamental, nos corrige, nos educa, nos limpa. E aí você nunca leu Filemão, entendeu? Timóteo, Romanos passou só em alguns versículos. Isso eu estou falando no Novo Testamento, porque você não sabe nem achar Ezequiel aí na Bíblia. Estou dando exemplos. Vou dando um exemplo enquanto eu vou dando. Amém? Sabe, isso deveria ser muito sério para nós. E ninguém aqui está falando sobre ser teólogo. Ninguém está falando sobre ser um expert. Sobre um monstro no conhecimento. Não. A gente só está falando. Você não precisa nem saber os endereços. Onde está escrito tal coisa. Fica tranquilo. Te garanto que Deus não está preocupado com isso. Mas que você lê. E quando você for orar, o Espírito Santo vai abrir o arquivo. Aí vai abrir as pastas de todos os textos bíblicos que você conhece. E aí o Espírito Santo fala, beleza, opa, começou a oração aqui, vamos lá, vamos usar o que tem aqui de Bíblia. Não, deixa eu ver, não, Naruto não. Esse aqui, rapaz, Dorama não vai ajudar agora. Deixa eu ver. Bíblia aqui. Aí abre a Bíblia, o Senhor é o meu pastor. Cadê? Sabe, irmãos, isso sim, de fato, deveria nos preocupar.
Mas isso não vai... Olha aqui para mim, por favor. O que eu estou querendo dizer é que só eu meramente estar falando isso não vai mudar nada. O alerta da parte do Senhor é espiritual. Então a nossa oração é que sejamos convencidos, sejamos reativados, inspirados, para voltarmos intencionalmente com as disciplinas espirituais, com os nossos exercícios espirituais, que deixamos de lado muitas das vezes por tantos motivos, ao qual também vamos falar. Então a palavra é o segundo aqui. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Terceiro, pela comunhão com Cristo. A união com Cristo pela fé é a base da santificação. Romanos 6:11. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quarto, pelas disciplinas espirituais, que são ferramentas para esse crescimento. E quinto, pelas provações e pelo sofrimento. São por esses meios que acontece o processo de santificação. As dificuldades purificam e moldam o caráter do cristão. E a gente viu isso muito bem detalhado domingo passado aqui com o pastor Rafael. E em Tiago 1, versículo 2... a aprovação da vossa fé produz perseverança. A aprovação da vossa fé é que produz perseverança, para que sejais perfeitos e íntegros. Então, meus irmãos, com esse entendimento posto, por favor, eu posso falar rapidinho sobre a questão do livro. Por quê? Porque eu quero incentivar você, essa semana, encontrar esse livro. Se você puder comprar ele fisicamente, amém. Se você não puder, ele está liberado lá de PDF lá para você baixar. Acesse o livro e vai ler. Ah, não pode ler em PDF, irmão. Então compra. Amém? Compra. E compram para mim também. Estou esperando chegar o meu, em nome de Jesus. Queria muito que você tivesse acesso ao livro. Aleluia. Para quê? Para que você acompanhasse a série junto com o livro. Quem sabe, já devorasse esse livro aí. Quem sabe vai ser o primeiro livro que você vai ler totalmente na sua vida. Você vai começar e vai terminar. Quem sabe? Então eu queria realmente dar esse incentivo. O livro chama A Celebração das Disciplinas. O autor é o Richard Foster. Ele foi escrito em 1978, a primeira publicação. Ele já foi classificado como um dos 20 livros mais importantes de conteúdo cristão do século XX. Traduzido para mais de 20 idiomas e mais de 1 milhão de cópias vendidas. As disciplinas espirituais, segundo o Richard Foster, não são para gigantes na fé. Quantos estão me ouvindo? As disciplinas espirituais não são para gigantes na fé. Mas é para pessoa comum, não é para teólogo, pastores e líderes, mas é para quem tem boleto para pagar, para quem tem louça para lavar, o lixo para recolher, para quem estuda, para quem vida comum, gente comum, eu e você. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Disciplina espiritual é para você. Assim como as disciplinas espirituais cooperam na jornada da fé para formar a nossa personalidade e o nosso caráter à medida do caráter de Cristo Jesus. Aliás, as disciplinas espirituais, elas cooperam nessa jornada para formar em nós o caráter de Cristo. Falas do livro. As disciplinas são meios para nos aproximar, são meios para potencializar as nossas relações com o Espírito Santo. Como anda a nossa relação com o Espírito Santo? Como ela anda, como ela tem se desenvolvido, como você tem falado, relacionado com o Espírito Santo. E assim permite com que ele trabalhe nas nossas vidas. O Richard Foster diz que a prática das disciplinas espirituais tem um propósito final de nos dar liberdade.
Que liberdade é essa? Porque estamos como aprisionados em todos os lugares, na correria do dia a dia, na distração, no entretenimento, na falta de tempo e até mesmo no pecado. Estamos aprisionados nisso. Então, desafios que são naturais da nossa vida, e as disciplinas espirituais podem e vão nos ajudar a vencer esses desafios. Quem está entendendo? Todo mundo sabe que sair de casa orado é outro nível. Todo mundo sabe. Sai de casa sem orar e sai de casa orado. Vai orando no carro. A hora que você chegar no lugar é tudo diferente. Quem briga no trânsito, quem fica nervoso no trânsito, se está orando, se orou antes de sair, é muito difícil acontecer. É mais ou menos isso que o Richard Foster está querendo dizer. Dia a dia, correria, estamos aprisionados. E aí então vamos o quê? Nos empenhar cada vez mais. Quantos de nós, o primeiro bom dia, antes nós era religioso, aí acordava e falava assim, bom dia Espírito Santo. Por causa do livro do Benihim, né? Todo mundo dava bom dia para o Espírito Santo. Agora é bom dia WhatsApp. Primeira coisa. Bom dia Instagram. Porque eu preciso saber da vida alheia. Bom dia distração. E eu começo o dia assim. E volto a dizer, pelo amor de Jesus Cristo, não puxa nada do que eu estou falando para legalismo. Estou falando de desafios. Como é difícil. Como é difícil chegar aqui. Como é difícil chegar aqui e ainda conseguir prestar atenção. Quantas mães aí, tem que se dividir entre ouvir um pouco a palavra e socorrer a criança para ela não sair correndo, matar alguém ou morrer. As meninas, as irmãs aqui, a equipe da salinha, que às vezes ouve o quê? Uma mensagem da série toda. Já não é fácil estar estando aqui. O único culto, a única programação que a gente tem. Você imagina durante a semana como é fácil a gente se distrair, como é fácil a gente trocar, como é fácil a gente negociar. Eu penso assim, comigo começou negociando. Não, essa semana eu vou descansar. E aí o descansar inclui o quê? As disciplinas espirituais também. E fica tranquilo, ainda vou falar sobre idolatria do devocional. Eu não estou falando sobre você ficar orando 1 hora, não. Sobre orar muito, sobre fazer muito. Fica tranquilo, não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo sobre retomar o básico de uma relação. Porque o nosso Deus é espírito. E é em espírito e em verdade a nossa relação com Ele. Quem está me ouvindo em nome de Cristo Jesus? Então, meus irmãos, você conhece o lodo? Quem sabe o que é lodo? Lodo. Quando eu era criança, nossa, eu via muito lodo, hoje em dia nem tanto. Porém, eu tenho visto ultimamente na minha piscina. Que, frio, acaba formando ali aquele lodozinho. Mas o que acontece? Por que formou aquele lodo? Porque não limpou e não está usando. Quem está entendendo? Presta atenção que vai fazer sentido. O lodo, ele é formado por processos, uma mistura de sólidos e matéria orgânica. É água e muita água e as matérias orgânicas. Isso faz parte da composição do lodo. Presta atenção que eu vou usar essa palavra aqui para a gente fazer um raciocínio. A composição do lodo, então. Ele é formado por elementos naturais, água, solo, matéria orgânica. É isso que faz parte da composição do lodo. E aí, a sua existência, ou seja, a existência do lodo não é uma anomalia, mas é o resultado de uma interação entre esses componentes. Então, esses componentes, essa composição ali, tomando forma, forma-se o lodo. Interagindo ali, né? Então, da mesma forma, numa perspectiva teológica cristã,
A natureza humana é vista como afetada pelo pecado original. Desde Adão e Eva, no pecado original, a natureza humana é afetada. Ou seja, nós temos uma herança. Essa herança é vista como a causa da imperfeição humana. Essa herança é vista como a causa do sofrimento e da proporção, ou seja, da inclinação para o mal. Isso faz parte, por causa do pecado original de Adão e Eva, isso faz parte da composição do homem. Quem está entendendo? Então, isso não significa que o ser humano seja essencialmente mau, mas que há uma inclinação, uma tendência para o erro, para o afastamento dos princípios espirituais. O homem já tem essa tendência. Então, irmãos, nós temos, olha aqui para mim, por favor, nós temos a ciência da depravação total, graças à teologia, graças à palavra, graças à compreensão das doutrinas. Temos entendimento e confessamos dessa forma, que o homem nasceu em pecado. Essa depravação total. Isso nós temos ciência, mas também temos a consciência de que no original não era para ser assim, correto? Deus não nos criou pecadores. Porém, por causa desse pecado original, nós somos assim. Que após a queda, o homem está espiritualmente morto em pecado. E totalmente dependente da graça de Deus. Então essa composição, irmão, espiritual, portanto, ela carrega em si a possibilidade do pecado. Assim como o solo e a água contêm a possibilidade de formar o lodo. Quem entendeu? Está ali as composições. E que podem formar o lodo. E nós, está aqui a composição. Que podem nos fazer viver uma vida de pecado. Carnais. Então, se a nossa natureza, ou seja, a composição, já tem uma tendência para o pecado, as disciplinas espirituais são como exercícios, ou seja, práticas intencionais que fazem de forma, que a gente vai fazer de forma consciente, para mudar essa direção, para mudar e voltar o nosso coração para Deus. As disciplinas espirituais são esses exercícios, é como se fosse limpar esse lodo. E não permitir que ele se acumule de novo. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Então a gente pode classificar as disciplinas em categorias. Porém, a gente vai falar na estrutura depois do livro. Como o livro separa isso. Tá? Mas só para contextualizar o que eu estou falando aqui, as categorias das disciplinas, elas são de abstinência, ou seja, jejum, solitude, silêncio, simplicidade, que tem o quê? O objetivo da renúncia de certos prazeres, de hábitos, para focar em Deus. Então isso é uma categoria de disciplina de abstinência. Outras disciplinas são de engajamento, estudo nas escrituras, a oração, a adoração, o serviço, a confissão, que visa o quê? O aprofundar da comunhão com Deus e com o próximo. Amém, meus irmãos? Então, a falta dessas disciplinas é uma ausência. Mas não é uma ausência simples, mas um estado negligente nosso, que permite que as tendências naturais, aquela composição, se manifeste de forma desordenada, nos levando ao retorno das nossas composições antigas, ou seja, na manifestação do pecado. A negligência das disciplinas espirituais, a negligência desses exercícios espirituais, tem formado um lodo. O lodo do pecado, o lodo da carnalidade em nós. Então, meus irmãos, uma explicação rápida sobre a estrutura do livro é que ele vai separar, vai fazer 3 separações. As disciplinas interiores, disciplinas exteriores e disciplinas comunitárias. E aí é o seguinte, só para me dar continuidade aqui e reforçar o que eu já falei. A gente não quer, então,
que a gente passe a enxergar as disciplinas espirituais somente como um exercício. Somente como algo que vai de novo nos levar, olha para mim por favor, de novo nos levar para aquela ideia de troca com Deus. Para aquela ideia de comprar favor. Daquela ideia de nos, de nos colocar numa posição de mérito. Porque eu fiz, afinal de contas. Como eu falei, que diferença que tem sair de casa e orado ou não orado? E aí a gente achar que isso é, de alguma forma, mérito porque eu orei. E não, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus e afinal de contas, é um privilégio, é um benefício. Entende? Então, sim, vamos ter que falar toda hora para que a gente possa ter a consciência bem ativada em relação a isso e não nos permitir de novo levar esse pensamento para as barganhas, para as trocas. Ou seja, nada do que fazemos, nem oração, jejum, leitura, meditação, caridade, pode comprar o favor de Deus. Como diz Isaías 64:6, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. As nossas autojustificativas diante de Deus. Porém, irmãos, e entretanto, isso não significa que devemos ser passivos. Esse é o problema. Como eu disse, eu acho que nós entendemos muito bem sobre não sermos religiosos e usarmos essas disciplinas, como barganhas. Acho que a gente entendeu isso muito bem, graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Porém, parece que ao mesmo tempo fomos desenvolvendo uma passividade e não dando as devidas importâncias a esses exercícios, a essas práticas, a essas disciplinas. Então, fazendo mais uma ou duas analogias, como foi a do lodo, a gente pode imaginar um solo fértil, com a terra boa, mas sem fruto. É uma terra boa, solo fértil, sem fruto. E aí o sol está lá para dar as vitaminas e os nutrientes necessários. E esse sol representa o coração do cristão justificado pela fé. Está ali. Agora pensa no sol que representa a graça de Deus, transformadora de Deus em Cristo Jesus, brilhando ali, nutrindo. Mas se esse solo não for cultivado, não for revirado, por isso passava-se o arado, não era? Para revirar a terra. Então se esse solo não for cultivado, se ele não for revirado, se ele não for regado, ele vai se tornar um solo duro, infértil, ainda que o sol esteja lá, com todas as suas vitaminas e nutrientes para fazer frutificar. Sabe, quando a gente ouve as parábolas do semeador, às vezes a gente não se atenta tanto para a primeira parábola, para a primeira semente, perdão. Lembra da parábola do semeador? Vocês lembram que Jesus disse? Que a primeira palavra é aquela que caiu pelo... Caiu pelo caminho. E não germinou. Então veio a ave do céu, comeu. E aí quando Jesus explica, ele fala o quê? Que essa que caiu pelo caminho é que não houve entendimento da palavra. E o maligno veio e a roubou. Parece que a gente esqueceu que nós temos um inimigo das nossas almas. E não estou falando aqui para ninguém ficar brigando com o diabo, amarrando, soltando, prendendo, expulsando. Porque o maior inimigo é você mesmo. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho você pega para ir ao Pai. Não pega atalhos, sabe qual é o destino. Jesus é o caminho. Para onde? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Isso é o quê? Tudo que a gente tem que deixar de ruim, a gente deixa no caminho. Não pega um atalho e segue ele.
Mas o processo de crescimento nos levará a conhecer Jesus como a verdade. E quando você conhece a verdade te liberta. Liberta do quê? De você mesmo. Não de pecadinhos ridículos e ignorantes que já iam nos matar, já iam nos ferrar. Já ia destruir a sua vida, já a pornografia, o adultério, os vícios, a mentira, já ia complicar a sua vida. Isso aí você tem que deixar, todos nós temos que deixar no caminho. Mas quando a gente conhece Jesus como a verdade, essa verdade nos liberta do quê? De nós mesmos, o nosso pior inimigo. Por isso ele disse, agora, você veio a mim, estava cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu te dei alívio. Agora você vem após mim, toma a sua cruz. Se nega e toma a sua cruz e me segue. Vamos embora. Então o esforço ele entra aqui. A semente que cai no caminho. Que caminho é aquele? Quando você vai dá uma analisada um pouco mais ampla, você vê que caminho é um lugar onde se passa muito. Não era na terra trabalhada, era num lugar que se passa muito. Então ouvir e não praticar vai nos tornar somente ouvintes, e o chão vai ficando duro, de tanto ouvir. Lembra da casa edificada na areia e na rocha? Sabe o que ela passou? Ela passou por ventos, rios e chuva. E aquela casa que foi edificada na areia, foi grande a sua queda, mas a da rocha ficou, certo? Esses fenômenos que acontecem ali também nos ensina. Por quê? Porque o Senhor, a manifestação do Espírito Santo também vem para nós como chuva, que refrigera a nossa alma, que nos lava, nos limpa. E depois também vem como os rios que transbordam, nos limpando agora por dentro. E depois vem como um vento, um batismo de transformação. Então essa casa sofre com... Essa casa ela enfrenta a chuva, ela enfrenta os rios, ela enfrenta o vento. E a gente está achando que isso são só lutas, que a gente está achando que isso são só dificuldades. Mas isso também é a manifestação do Espírito na tua vida. O Espírito Santo vem como chuva, vem como rio, vem como vento. E a gente está sem praticar, sem fundamentar, sem cavar. Na rocha não era construído na pedra, mas é que tinha que fazer buraco. Esforço de novo aqui, ó, fazer buraco, até achar essa rocha lá embaixo. E aí então edifica. Então não é só sobre ouvir, mas é sobre praticar. E só ouvir está nos complicando. E aí, pelo amor de Deus, se alguém aqui estiver pensando, é só eu não ouvir. Não entra nessa, que aí sim vai ser muito pior. Quem está entendendo, irmãos? Outra analogia é o vento num barco a velas. Um barco com as velas arriadas, ele não se move, ele é um barco à vela. E aí as velas estão ali arriadas, amarradas no tronco, como é que chama o negócio? Mastro. Mesmo com o vento forte, o vento está passando, o barco está balançando, mas não está indo para lugar nenhum. E eu não sei você, irmãos, mas eu não quero ficar só balançando. Então as disciplinas espirituais são como essas velas, só que agora erguidas. Prontas para capturar esse vento. A gente controla o vento com as velas? Não. Não é para controlar o vento, não é sobre merecer o vento, mas é se posicionar com humildade e disciplina para ser movida por esse vento. E aí a gente pode falar de fundamentos bíblicos para tudo isso que a gente está falando. Prepara a Bíblia aí. As disciplinas espirituais não nos salvam,
mas são consequências da nova vida. E de uma certa forma isso também ficou bem explicado no que o pastor Rafael falou semana passada. Não só nas entrelinhas. Então, e a gente sabe disso. Em 1 Timóteo 4, versos 7 e 8. Filho, tem como mudar as versões, não tem? A gente vai ler 3 versões, então, do mesmo versículo hoje. A linguagem de hoje, a NAA e essa que já está. Não, essa, já estava essa? Tá, vamos ler. Ué, então qual que é essa que eu estou aqui, Jesus amado? Mas não tenho nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. 8. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo que o seu... Tem valor para tudo, porque... Peraí, gente. Tem valor para tudo, porque o seu resultado... Está mais longe, eu não estou... é a vida, tanto agora como no futuro. Põe na NA, então, filho. O 7, isso. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Paulo é legal, né? Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é a... Porque agora é a daqui, a de... Pelo amor de Deus, gente. Calma aí que eu vou conseguir. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem a promessa da vida que agora é e a que há de vir. Consegui. Irmãos, a palavra ali que Paulo usa, esse verbo, exercitar-se, no grego, é gimásio, que é da origem da palavra ginásio. Então, disciplina, indicando esforço, indicando uma disciplina no nível atleta. Quem está entendendo? Eu não sei você, mas estudando isso, porque eu já tinha uma intenção de fazer uma exposição sobre a primeira e a segunda carta a Timóteo. E aí, estudando um pouco mais sobre isso, eu descobri que Timóteo estava passando por um momento de frieza espiritual. Que não é só esse versículo, como tem outros que Paulo está ali confrontando, no mesmo que incentivando Timóteo a retomar as disciplinas espirituais, como um exercício. Até mesmo aquela frase, aquele texto bem conhecido por nós, quando ele diz, sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Ali Paulo não está fazendo um convite, Paulo está confrontando Timóteo. Timóteo, irmãos, era um jovem que assumiu ali responsabilidades muito cedo, porém era um cara que desde pequeno foi instruído, desde sempre foi cristão, ali a avó educou, era um cara que estava bem preparado, mas ele passou por momentos de frieza, de dificuldade. E Paulo traz esse entendimento, falando para ele, usando a palavra no sentido de esforçar-se como um atleta. Então sim, irmãos, o exercício físico é muito bom para nós. E precisamos, uns mais que os outros, aleluia. Mas, Paulo está dizendo, o exercício espiritual é proveitoso para a vida. Não só para essa, mas para aquela que há de vir. Então não adianta só cuidar do corpo. E aí temos tempo, às vezes, somos disciplinares. Você que cuida, você que treina, você tem que dar aula para nós de disciplina. Porque é muito difícil ser disciplinar assim. Quanto só começa a academia?
Tem aqueles que pagam e nunca vai. Hã? Porém, não é sobre disciplina do corpo, é sobre disciplina espiritual. E nisso também deve ter o mesmo nível de empenho para todos nós. Quantos estão me ouvindo em nome de Cristo Jesus? Então, meus irmãos, nós estamos já cansados de ouvir que a graça é o oposto do mérito e não do esforço. Vou repetir, quantos estão me ouvindo? A graça é o oposto do mérito e não do esforço. E aí vem a pergunta: será que não paramos de nos esforçar? Porque o tanto que compreendemos a graça? Felizes por causa da graça de Deus, será que não paramos de nos esforçar? Só que a graça não é o oposto do esforço, é do mérito. Os versículos que falam sobre se esforçar, eu vou lendo aqui, o Isaac tenta acompanhar lá, Filipenses 2, do 12 e o 13, desenvolvei a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação. Quantos são salvos? Amém, tudo bem. Você está em dúvida hoje? Sabe, mas se somos salvos, desenvolvei a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós e em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Desenvolver envolve o quê? Esforço humano, consciente, esforço consciente. Enquanto Deus age no coração, é uma parceria da graça e da responsabilidade. Diga comigo, graça e responsabilidade. Essa parceria é o nosso esforço. Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade exige esforço, não é natural nosso, não é natural da nossa carne, é algo cultivado e cultivado com disciplina, e nós sabemos muito bem disso. É cultivado e cultivado com disciplina. E volto a dizer, pelo amor de Jesus Cristo, isso não é sobre legalismo, isso não é sobre uma cobrança cega, como se fosse fácil falar. Isso é como um alerta de que temos nos empenhado para algumas coisas e para outras muito mais, e temos deixado de nos esforçar nas práticas e nas disciplinas espirituais. E alguns talvez nunca se despertaram a isso. E como eu disse, a consequência é o quê? É o flerte com o pecado. Ô irmão, uma vida carnal vai nos tornar cada vez mais tristes, distantes, abatidos e iludidos, enganados. Não se deixem enganar, distraídos demais. Então, 2 Pedro 1, dos 5 ao 7, empenhe-se por acrescentar a sua virtude, empenhe-se por acrescentar a sua fé à virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Tá bom por aqui. Pedro mostra um crescimento espiritual deliberado, como uma escada. O esforço é o quê? A nossa resposta. O crescimento espiritual é uma escada. Vamos lá, esforçando-se para subir cada degrau. Lucas 13, 24 vai dizer: esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus fala desse esforço. Que no grego é agonizonai, ou agonizomai. O grego é impecável. Que vem de lutar, competir, não de passividade. Esforce-se. Ele praticamente está dizendo assim: luta, lute,
Peleje. Bora! Lute para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo, muitos tentarão e não conseguirão. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O procura aqui é esse encargo, essa carga, essa ideia, carrega esse zelo, dedicação, constância, estudo, disciplina, procura. Para encerrar esse momento, e já caminhando também para o encerramento, finalizo com uma citação do Donald Whitney: sem disciplina, nosso crescimento espiritual é acidental e não intencional. Vou ler de novo. Sem a disciplina, o nosso crescimento espiritual é acidental e não intencional. E aí, as probabilidades de frieza, as probabilidades de afastamento, as probabilidades de inconstância são muito maiores. Porque o nosso crescimento não deve ser acidental, mas sim intencional. Então, meus irmãos, eu poderia listar aqui, inclusive eu até anotei, mas não quero me prolongar nisso. Esfriamentos de pessoas, relatos e evidências claras desse esfriamento na Escritura, como a gente vê em Apocalipse, Gálatas, Timóteo, Hebreus, e a famosa frase, né, de Jesus, que o amor de muitos se esfriaria. O que eu quero falar é que esse esfriamento, ele sempre se conecta com negligência. Quem está me ouvindo? Esse esfriamento se conecta com negligência, principalmente com a negligência desses meios de graça que são as disciplinas. Por quê? Porque substituímos por outras prioridades. Então aqui entra a negligência, porque substituímos por outras prioridades. Meus irmãos, há um perigo. E aí eu quero encerrar com umas reflexões. E dentro dessas reflexões, existe o perigo da idolatria ao devocional. Por quê? Porque é fácil também para algumas pessoas o devocional se tornar um fim em si mesmo. E aí o devocional, na verdade, acaba virando meio que, por favor, olha aqui para mim, eu já estou acabando. E o devocional vai se tornando meio que bater um cartão. Porque eu preciso ler, eu preciso pelo menos saber ali que eu passei pelo texto bíblico, eu preciso, sei lá, ter um momento ali de oração, eu preciso fazer isso. Mas aí sabe o que é isso? É feito para acalmar a culpa e não para buscar Deus. Essa idolatria, o devocional, é só para, sabe, pô, tô mó mal, tô isso, tô aquilo, tô afastado, tô me sentindo longe, perdi totalmente o interesse pela oração, pela Bíblia, e aí eu vou me esforçar aqui então, e eu vou fazer e tal, porque eu preciso focar, esse devocional tem que acontecer, e a hora que ele acontecer você vai se dar por satisfeito, porque na verdade só queremos acalmar a culpa. E isso que é o triste, por quê? Porque as disciplinas espirituais e o devocional em prática e constância deve ser para buscar a Deus, deve ser para termos o prazer, por favor, olha essa palavra, prazer, de estar com Ele. Não estou falando sobre saber que Ele te ama, saber que Ele está ali, saber que a verdade dEle é absoluta, saber que a soberania dEle é maravilhosa, não é sobre isso. É sobre ouvir dEle. É sobre sentir. E não mecânico.
egocêntrico ou narcisista. E eu não estou dizendo que todo devocional, ou quando você tem o devocional, você precisa ter uma experiência. Por favor, não é isso também que eu estou dizendo. Que é porque você está tendo um tempo ali com Deus, que você precisa ter uma experiência mística, uma experiência epifânica. Não é isso, não. Mas é sobre constância. É sobre consciência. É sobre coração aquecido. E sabe qual vai ser o resultado? O não para o pecado. O não para a carne. E uma inclinação de volta aos prazeres devocionais. Eu sempre falo isso, sabe? Não é sobre você. Agora a gente descobriu que a gente pode ouvir qualquer música sendo boa. E que tem músicas que não são cristãs, que nos conectam mais com Deus e com o próximo, do que músicas ditas cristãs. Porém, parece que a gente relaxa tanto, que a gente percebe que a gente tem ouvido de tudo, menos louvor. Menos canções que nos conectam. Intencional. Canções que nos levam a práticas espontâneas de disciplina, como a solitude, a simplicidade. E aí, na idolatria do devocional, confundimos disciplina com performance espiritual. E aí temos uma performance legal, alinhada. A gente meio que, ouve um podcast, posta um versículo e tal, e vamos indo assim. E talvez você diz, mas João, esse aí é o meu esforço. E amém, agora é o quê? Vamos nos esforçar mais. Porque se talvez esse é o nosso esforço, a gente pode e deve redobrá-lo. Qual é o diagnóstico dessa reflexão? Que pessoas podem estar em dia, olha para mim por favor, as pessoas podem estar em dia com o seu devocional e mesmo assim longe de Deus. Está em dia com a leiturinha, com o textinho, tal, com o seu ritual devocional e mesmo assim está longe de Deus. Eu sei disso. Eu conversava com o Rodrigo, eu falei assim, eu fico louco comigo quando eu lembro que eu passei um tempão lendo a Bíblia, mas foi para pregar e não porque eu queria. E não por prazer, não por buscar a palavra. E aí eu me cobro, eu falo, cara, como que eu posso? E aí, irmãos, olha bem aqui para mim, olha bem aqui para mim. E pelo amor de Deus, não confunda o que eu vou dizer, muito menos com soberba, que eu vou falar. Mas eu que tenho que pregar, estou a semana toda estudando, varei a noite, se preparando, porque tinha que pregar. Imagine os outros que aparentemente não tem para quem compartilhar. Aparentemente. É normal nosso você dizer assim, para que eu vou estudar tanto se eu não tenho para quem ensinar? Ninguém fica buscando tanto só para adquirir conhecimento. Você aprende para compartilhar. Só que se você não tem para quem compartilhar, parece que o seu esforço também é pouco, é menos. E não adianta a gente, como igreja, ficar dando cargos e funções e encher a comunidade de programação só para que você então tenha o que fazer. Porque você não deveria depender disso. Você não pode depender disso. Até porque, se você não estiver preparado para tomar uma posição nesse sentido, você vai voltar para o ativismo que você saiu.
E vai se esconder atrás do trabalho, vai se esconder atrás do ministério. E aí então sim, o seu devocional vai passar a ser performance e não vida com Deus. E aí você vai trabalhar para resultados e não mais por comunhão. E infelizmente isso está, sabe, propício a acontecer conosco, que viemos tudo de migração. Porque lá você tinha célula, você tinha isso, você tinha aquilo, abria igreja, fechava igreja, fazia tudo, tanta coisa que tinha que fazer, e agora aparentemente não tem que fazer nada. Porque antes você tinha que preparar a palavra da célula, e Deus sabe, né, como você tinha ali, ó, até jejuava, porque tinha que preparar a palavra, e aquele medo, e aquela coisa. Diz meu amigo ali que falar em público está entre os piores medos, até o da morte. Então, além de falar em público ser tenebroso, saber o que falar também causa mais pânico ainda. E tudo isso gera um temor. Por quê? Porque, Senhor, eu vou lá falar hoje de manhã, em nome de Jesus, não me deixa falar de mim mesmo. E Deus sabe, eu também sei o quanto é difícil. Então, meus irmãos, olha bem aqui para mim. Quando você tinha que fazer, você se empenhava. Então, sabe o que você tem que fazer? Volte a ter que fazer, então. Volte a ter que fazer. Mas agora para pregar para sua avó, para o vizinho e para o cliente. Cria uma página, vai pregar na internet. Não tem problema, vai lá. Se para isso você tiver que parar, estudar, ler, orar e dizer: Deus, me usa, fala comigo. E pelo amor de Deus, eu volto a dizer, isso não tem nada a ver com resultado, mas sobre entender que podemos mesmo assim estar fazendo rituais vazios, chamando de devocional. Existe até aqueles que idolatram a Bíblia, mas como um objeto, e não se rendem ao conteúdo dela. Então não adianta ficar falando bem da Bíblia se nós não se rendemos ao conteúdo dela. Ah, a Bíblia, essa igreja é saudável, só prega a Bíblia. E a gente vive também? A gente conhece também? A gente lê também para falar? A gente estuda também? A gente compartilha também? Ou não? O que Deus espera dos seus filhos? Que seja santo como eu sou santo. Deus espera relacionamento e transformação. Deus espera que busquemos a Ele por amor e não por medo. Deus espera que usemos os meios de graça e os meios que Ele já nos deu, para que sejamos conforme a imagem de Cristo. Os meios de graça, as disciplinas espirituais, são meios que Deus nos deu. É quase que uma mulher apaixonada dizendo para o marido o que ele tem que escrever na carta que ele vai entregar para ela. Uma mulher nunca, jamais faria uma coisa dessa, mas nunca, porque elas querem que a gente adivinha tudo. Desculpa o desabafo. Mas Deus faz isso. Deus fala aqui, ó, você vai escrever uma carta de amor para mim, tá? E é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto, é isso que você vai escrever. E aí manda para mim, tá? Deus quer que a gente não viva só de teologia, mas da palavra viva, com humildade e com fome de justiça, irmãos. Outra reflexão: por que aprendemos tanto e praticamos menos? Por que estamos aprendendo tanto, mas praticando menos? Primeiro, falta de silêncio, de contemplação. A gente está ligado no 220 a semana inteira. Vivemos sobrecarregados de estímulos. O mundo digital rouba nosso foco. Como ouvir a Deus se estamos sempre distraídos? Então a solitude, ficar em silêncio, sabe, se separar, é para que você dê oportunidade para ouvir a Deus que quer falar conosco.
Mas estamos, cara, cada vez mais conectados. Hoje em dia, sabe, hoje em dia ficar sem a distração se tornou tortuoso. Se tornou tortura ficar sem a distração. Saturação teológica sem conversão prática. Conteúdo, 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 conteúdo e conteúdo. Mas na aplicação, dia a dia, vivência, obedecer. Muitos se alimentam intelectualmente da fé. É pregação, é curso, é podcast, mas não oram 5 minutos que seja. A gente está acostumado com um miojo espiritual, que fica pronto em 3 minutos, que é instantâneo. E volto a dizer, com isso eu não estou dizendo que a gente tem que orar 1, 2, 3 horas. Não é sobre isso. Outro ponto, a cultura do imediatismo. O jejum é contracultural. Como assim? A leitura da Bíblia exige tempo. A oração requer perseverança. Mas estamos viciados em resultados rápidos. Outro ponto, a falta de discipulado, a falta de prestação de relatório. Tem um monte de irmão aqui que é uma bênção, mas anda sozinho. E quando você cair, quando você ficar mal, você vai dizer que nós que te abandonamos. Você vai dizer que ninguém liga para você, mas foi você que se isolou. É você que está enfrentando desafios e não consegue entender que é preciso compartilhar. Seja os desafios que forem. É para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então é para as duas coisas. Está feliz, está dando certo? Chama nós, vamos se alegrar junto. Está ruim? Primeiro, mais ainda. Sem prestação de relatório, sem, sabe? Porque antes tinha o pastor no pé, o líder, o supervisor, blá, 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 só querendo o resultado de você. E agora que é uma relação saudável, você não quer se expor. Você não quer se doar. E não é sobre alguém ir atrás de você somente não, é você também ir atrás. E se não deu, tenta de novo. E se não deu, tenta de novo. E se não deu, tenta de novo. Não desiste, continua. Para não dizer, eu tentei. Tentou uma ova. Uma ova. Porque quando o bagulho é louco e precisa de ajuda mesmo, procura. Quando a coisa aperta mesmo, aí procura. Então sabe o que você faz? Procura sempre. Sempre. E quando o bagulho apertar, procura mais ainda. Vida, cara. Vivência. Ninguém amadurece sozinho. Ninguém amadurece sozinho. A vida devocional floresce em comunidade. É juntos. Ou de fato você não lembra? Você não lembra? Você não lembra? Conversas que te salvou? Reuniões que te limparam? Um café que te levantou? Um almoço que te ressuscitou? Pastor, não lembro de nada disso. Eu tenho pena de você. Porque você vive para você e para sua prole. Tenho pena de você, de verdade. Que Deus ajude, que você sustente a sua casa e a sua família. Deus ajude. Caminhos de volta. Inspiração. Desacelere para ouvir. Não comece o seu dia com o celular. Não comece o seu dia com as distrações. Se der para começar com uma oração simples. Lembra aquela... acho que eu vou fazer isso. Eu vou aplicar aquela. Pegar o celular e jogar lá debaixo da cama. Que a hora que ele despertar de manhã, você tem que ajoelhar para pegar o celular. Você já aproveita e, Senhor Deus,
querendo usar a técnica dos antigos. Redescubra a beleza do jejum. Não é só privação, é substituição. Tiramos algo para preencher, tiramos algo prazeroso para preencher com Cristo. Terceiro, ore com a Bíblia aberta. A oração bíblica nos livra de devocionais egoístas. A oração bíblica nos livra de devocionais egoístas. 4, inclua a liturgia na sua vida pessoal. Pequenos hábitos diários, um salmo, um provérbio pela manhã, oração do Pai Nosso que seja. Inclua hábitos. Participe. 5, participe da ceia com reverência. Entenda a importância dos elementos da comunhão, a graça de Cristo contida nisso. 6 e último, busque ser em vez de parecer. Deus não quer bons cristãos, mas Ele quer filhos que o amem de verdade. Eu vou encerrar falando sobre o sonho, que quando nós começamos a nossa casa, um pouco antes de toda a transição acontecer, era 3 horas da manhã, eu estava na praça ali, na Pioneira, orando, porque eu estava num relógio de oração, e lá dentro eu não conseguia orar. O Espírito Santo falou para mim, vai para fora, e eu fui para fora, eu fui na calçada, e aí na calçada também não fluía nada, e o Espírito Santo falou para mim, vai para a praça, atravessa a rua, e eu atravessei a rua e fui para a praça, e aí eu comecei a orar, e o Senhor começou a falar comigo sobre ouvir e não mais ver. E lembre-se, nós éramos de uma igreja que falava tanto sobre visão, e o Espírito Santo começou a falar para mim, não é sobre ver, é sobre ouvir. E eu lembrei de todos os versículos que eu conhecia, dos chamados dos profetas e dos patriarcas, que dizia assim, o texto começa dizendo, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e o Espírito Santo gritava isso para mim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e o Espírito Santo disse, não é sobre você ver, é sobre você ouvir. E ali, irmãos, mudou. Então a minha oração mudou, e em 3 meses eu fiquei orando. Quando eu concluí essa oração, o Espírito Santo falou para mim tudo que eu tinha que falar, e da maneira que eu tinha que falar com o meu pastor. E eu então fui e falei com a minha esposa, amor, Deus está falando isso, isso e isso comigo. E a Aline disse, já tem mais de 2 meses que Deus falou a mesma coisa comigo, e eu pedi para Ele me confirmar, e a confirmação era você me procurar. Então faz 2 meses que eu estou te esperando. E aí então a gente foi, conversou com os nossos pastores, eles abençoou a gente, eles entenderam o que estava acontecendo, e dali, irmão, um alívio de um estresse que eu estava, meu corpo sofrendo, estava tudo muito ruim. Nesse período a Aline estava grávida, e uma gravidez que o Senhor já tinha me falado que ia ser diferente de tudo que a gente já tinha vivido. Por quê? Porque os meus filhos foram criados naquela comunidade, e eles chamavam e chamam até hoje os nossos pastores, antigos pastores, de avós, de um relacionamento muito próximo, porque a gente não tinha um problema com eles, a gente tinha uma questão teológica para ser resolvida. Mas a Zoe, ela não ia crescer naquela mesma situação. A Zoe não conheceu aquelas pessoas. A Zoe nunca chamou esses pastores de vô e vó. Ela cresceu de outra forma, e o Espírito Santo me preparou para isso. Mas eu e ela achávamos que ela estava grávida de um menino, e a gente ficava pensando no nome de um menino. Por que a gente achava? Porque todos a gente achou e acertou, e dessa vez a gente achava de novo. E aí, nessa mesma turbulência, acontecendo essa saída, e aí a gente montou um grupo no WhatsApp, porque alguns irmãos foram para um lado, outros foram para o outro, e outros ficam pensando, o que a gente vai fazer? E a gente só queria, a gente só queria ter tempo com Deus, a gente só queria se desintoxicar, e surgiu a oportunidade de um irmão ceder o fundo da casa. E aí, então a gente fez uma reunião dia 11 de agosto de 2018. Naquela reunião tinha 17 pessoas, e a gente decidiu que no outro dia, no domingo, pela manhã, nós iríamos fazer um culto
para agradecer a Deus. A gente tinha uma caixinha de som, a gente tinha a Renata para cantar, a gente tinha um microfone mais ou menos, a gente tinha uma coisinha ali, uma coisa aqui. A gente falou, vamos tomar um café da manhã, vamos fazer um negócio. A gente queria, sabe, uma coisa livre, uma coisa em paz, sem a pressão de tudo que a gente sofreu. E quando a gente fez isso e começamos, depois ficou aquela coisa do nome. E aí o nome, como que vai ser? Vai ter um nome, que a gente não estava preocupado nem com isso, nem se ia ter um nome. Como vai ser o nome? Igreja. O nome, igreja. Mas sabe, o Senhor estava falando comigo, e aí um dia o Espírito Santo me disse, e eu comecei a pensar então nesse nome Zoe, e eu falei, cara, será então que a comunidade, né, a igreja vai chamar Zoe, vida de Deus e tal? E eu fiquei nessa. E aí então o Espírito Santo falou para mim, falou, não, Zoe é a criança. E aí eu falei, ué, mas não é um menino? Não, Zoe vai ser a criança. E a igreja vai ser nossa casa mesmo. Que a gente tinha colocado nossa casa no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp chamava nossa casa. E aí, irmãos, para encurtar, Deus falou para mim sobre a nossa casa, sobre os cômodos da casa, sobre a cozinha, sobre investir na palavra, que era o alimento. Sabe, falou para mim sobre os cômodos da casa. E eu compartilhei isso com os irmãos abraçaram. Por mais místico que fosse, estranho e esquisito, fizeram, tá bom. E aí eu falei para a Aline, amor, vai ser menina, vai chamar Zoe. E ela falou, amém, então. E a gente fez o ultrassom, já tinha feito, não tinha descoberto ainda. E no último ultrassom confirmou que era Zoe. Irmãos, por que eu estou contando isso? Porque quando a Zoe nasceu, o Espírito Santo falou para mim acompanhar o crescimento da Zoe igual o crescimento da comunidade. Nasceram praticamente juntos. Então eu passei a observar a Zoe sempre nesse sentido, como ela começou a falar, como ela começou a andar, os movimentos. Então quando a Zoe começava a andar, eu falava, cara, a comunidade está andando também, as coisas estão acontecendo. Quando a Zoe começou a dialogar e a conversar, nós também passamos a ser muito mais instruídos, nós passamos também a ter mais uma comunicação madura, começamos a não só a falar, a verbalizar, mas sabe, teologia, instrução. O Senhor começou a nos educar. Rapidamente nós passamos de uma igreja que não sabia nem para onde estava indo, para uma confissão de fé bem respaldada, e ainda estamos construindo. Essa igreja ainda está sendo plantada, sabe? Mas foi muito preciso isso que aconteceu, e cada passo, sabe? E hoje a Zoe está com 6 anos, a nossa casa tem 6 anos, né? Em agosto a nossa casa faz 7, e em novembro a Zoe faz 7. E sabe, bons, com tudo isso que eu falei para vocês, com tudo isso que eu preguei, com o que eu falei na abertura, e com essa explicação agora, eu sonhei essa noite. E o sonho, eu estava numa fila, e eu já disse, irmãos, não julgue o meu misticismo, porque eu não sou de sonhar, eu nunca lembro de nada, nem sei se eu sonhei ou não, isso é raro demais acontecer. Mas essa noite eu sonhei. E a hora que eu sonhei que eu estava numa fila, como se fosse uma repartição pública, como se fosse um lugar público e uma repartição. E aí tinha lá uma recepçãozinha, e tinha uma fila aqui que vinha para o lado de fora. Então começava lá dentro e vinha para o lado de fora. Eu estava aqui do lado de fora na fila. E aí veio uma mulher lá de dentro, que eu não conseguia ver o rosto, junto com um segurança. E essa mulher começou a me ofender. Ela começou a me agredir verbalmente. Ela fez ataques racistas contra mim e começou a me ofender muito. E ela pegou as coisas que estavam na minha mão e começou a jogar no chão. E sabe, ela falava palavras que não faziam muito sentido, mas era sempre me diminuindo. Sempre me diminuindo. E aí ela estava com esse segurança e eu não tomei conta do segurança. Só fiquei, sabe, tentando entender aquilo que estava acontecendo. E ela pegou e voltou para dentro. Quando ela voltou para dentro, parece que eu meio que tomei uma atitude, meio que algo sobrenatural, ou não sobrenatural a palavra, ou eu entendo que foi meio que sobrenatural, mas algo assim meio que instantâneo aconteceu. Algo aconteceu e eu tinha então o que falar para aquela mulher, e eu fui lá falar para ela. Só que enquanto eu estava falando com ela, eu percebi que eu estava com a Zoe. E aí, esse segurança que estava com ela começou a apertar a Zoe, a machucar ela. Só que eu não tive uma ação carnal.
de voar no cara e arrebentar ele, que era o que eu faria, com certeza. Depois eu pedia perdão, era outra conversa. Mas ele começou a apertar a Zoe, ia machucar ela. E a boca dela começou a sangrar. E enquanto ele fazia isso, eu fui até a mulher. E eu comecei a falar para ela que eu não ia brigar com ela, que não era eu que ia combater com ela, mas que eu já tinha chamado as autoridades. E quando eu falei isso, ouvi o barulho da sirene. E aí então o rosto daquela mulher apareceu. E era um rosto de pavor, de medo. Ela estava com medo das autoridades. Era um pavor. E aí então essa autoridade foi chegando. E eu peguei a Zoe, eu sentei ela num banquinho. Ela chorava muito. E eu fui limpando a boca dela. E aí ela parou de chorar. E eu acordei. Bizarro, 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 bizarro. E eu fiquei num mix de pai, pastor. E aí eu falei, cara, eu tô de jejum, eu nem comi, para falar que passou mal, né? Comeu demais, né? Foi a feijoada. Não, cara, nem comer eu tinha comido. Então eu disse, meu Deus, o que isso tem a ver? E aí eu fui tomar banho. E quando eu comecei a tomar banho, sabe, não vou dizer para você que eu tive uma revelação do sonho e tal. Não sei nem o que você entendeu até agora disso. Eu só sei que de alguma maneira eu lembrei que a Zoe era a igreja. E que nós precisamos de alguma forma voltar e recorrer à autoridade que não é nossa. E a não querer resolver as coisas na carne, não querer resolver as coisas do nosso jeito. Nem distraídos. Sabe, irmãos, por favor, como eu disse, eu não quero isso, eu não estou pregando isso como uma verdade. Estou dizendo, compartilhando para vocês o que eu senti, o que eu passei. E que você entenda da maneira que você achar melhor. Porém, irmãos, para mim foi coincidência demais com tudo que a gente está passando, com tudo que eu estou passando, com toda essa mensagem que o Senhor tem construído no meu coração. Eu não sei você, irmão, mas eu quero voltar, como foi cantado domingo passado, para a essência da adoração. A essência és tu, Senhor. A essência és tu. Ó, me perdoa pelo que eu fiz dela.